Boa noite, a paz do Senhor, Deus abençoe, seja bem-vindo, seja bem-vinda em nome de Jesus Cristo. Graças a Deus, né? Concluindo aí mais uma semana e Deus sempre está conosco, sempre está nos auxiliando, nos fortalecendo. Graças a Deus por isso. Amém? Vamos parar, né? Nós temos um hábito muito ruim, né? De só se atentar para as coisas difíceis, né? Mas em nome de Jesus, em cada situação Deus tem nos dado graça. E por isso, a Ele toda a honra, toda a glória e todo o louvor. E eu quero te convidar a estar orando comigo nessa noite. Estamos aí já, né? Terminando o mês de abril, os dias têm passado muito rápido. E vamos orar pela nossa vida, pela nossa família. Se você tem alguém que está enfermo na tua casa, coloque agora diante do altar de Deus, em suas orações, o nome desse familiar, ou talvez um amigo, um parente, um conhecido. Ore pela tua vida. Peça para que Deus transforme o teu caminhar. Sabe, não se acostume, né? Não ache que é normal viver numa derrota, ou viver em derrotas, ou ter situações que não são resolvidas. Nós cremos, sim, que Deus tem o tempo perfeito para todas as coisas. E a nossa parte é orar, é crer, avançar. E o tema dessa noite é maturidade. Amém? Então vamos orar. Feche teus olhos se você puder. Coloque teu pensamento em Deus agora com muita fé. E nós vamos orar juntos. Senhor, meu Deus e meu Pai, muito obrigada por mais uma semana, Senhor, finalizada. Semana de trabalho, semana em que cada um de nós pôde realizar tantas tarefas. Obrigada, meu Deus, pelas boas notícias, por aquelas que também não foram tão boas. Nós queremos te agradecer, meu Deus, por tudo que o Senhor tem feito, por tudo que o Senhor tem nos dado, pela nossa família, que é o nosso bem mais precioso. Nós queremos te agradecer, meu Deus. Pai, em nome de Jesus, nós queremos agora orar, pedir por aqueles que estão enfermos, aqueles que estão em tratamento. Muitos estão aí lutando contra um câncer, lutando contra doenças nos ossos, nas articulações. Muitos estão aí passando períodos de depressão, de angústia, choram. Quando estão diante de uma situação, acreditam que não vão conseguir superar. Em nome de Jesus, meu Deus, eu quero entregar cada um deles no teu altar. Que toda dor, que toda infecção, que toda tristeza na alma, diabetes, pessoas que estão angustiadas, diversas síndromes, síndrome do pânico, pessoas que não conseguem tomar um ônibus, têm medo, pessoas, Senhor, que procuram sanar o seu vazio, aquele vazio dentro de si, com bebidas, com diversos tipos de vícios que só destroem o seu corpo, a sua alma, o seu espírito. Meu Deus, visita cada um, muda a história de vida. Se tem alguém que muda a história de uma vida, é o Senhor e mais ninguém. O Senhor é o Todo-Poderoso e não existe Deus igual ao Senhor. Por isso eu entrego estas vidas, entrego cada um. Te agradeço pela mãe do presbítero Rogério, que já saiu do hospital hoje. Esteve quase 10 dias internada. Nós estivemos orando por ela e hoje ela já está na casa dela. Muito obrigada, meu Deus, por aqueles que estão vencendo as enfermidades, que não se dobram, mesmo quando estão com dores. Cura, meu Pai. Cura, Deus. Abençoa os casamentos, os filhos, nas escolas.
Abençoa o nosso país, o nosso presidente, a sua família, todos aqueles que governam este país. Tem misericórdia daqueles que usam do poder para oprimir, para roubar. Em nome de Jesus, Pai, nos livra destas pessoas, Senhor, que não tem nenhum prazer, não tem nenhum apego, não tem nenhum respeito nem pelo Brasil, nem pelos brasileiros. Oh Deus, tem misericórdia desta guerra, pessoas que abandonaram suas casas. Eu peço que o Senhor visite cada um, Senhor. Abençoa, Pai, esta palavra. Eu de mim mesma não tenho nada para dar, mas o Senhor tem tudo. Me usa, me capacita, cobre com o sangue de Jesus Cristo as nossas vidas e as nossas famílias. Coloca teu anjo guerreiro em cada casa. Nos livra de toda obra do mal. Em nome de Jesus. Nós oramos, te agradecemos. Amém. Amém? Glória a Deus. Maturidade. Você já deve ter ouvido aquela frase: quando é que você vai crescer? Né? E maturidade não tem nada a ver com crescimento, né? E idades, né? Porque a gente vê muito adulto que não tem maturidade nenhuma, que parece um menino, uma menina, né? Atitudes infantis. E hoje na palavra nós vamos ver um pouco sobre maturidade, o que fala sobre maturidade, para a gente entender o quanto é importante crescer, o quanto é importante progredir na nossa vida espiritual. Em primeiro lugar, a vida espiritual, porque todas as outras áreas da nossa vida dependem do progresso da nossa vida espiritual. Se a tua vida espiritual estiver bem, todas as outras áreas da tua vida vão caminhar. É um princípio bíblico isso. Eu quero ler um texto com vocês que está lá em 1 Coríntios 3, começando pelo versículo 1. Nós vamos ler. E essa palavra que o apóstolo Paulo, ele fala, é maravilhosa para a igreja lá de Coríntios. 1 Coríntios 3. Anote aí o texto para depois você continuar lendo. Reler, né, na sua casa. E diz assim a palavra: e eu, irmãos, o apóstolo Paulo falando lá para a igreja de Coríntios, não vos pude falar como a espirituais, mas como a carnais, como a meninos em Cristo. Com leite vos criei, e não com carne, porque ainda não podis, nem tampouco ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Pois havendo entre vós inveja, contendas, dissensões, não sois porventuras carnais, e não andais segundo os homens? Porque dizendo olha o que eles estavam falando, eu sou de Paulo, e o outro, eu sou de Apolo. Aí ele fala assim, porventura não são carnais? Pois quem é Paulo? Ele falando dele mesmo, quem é Paulo? Quem é Apolo, senão ministros, né? Servos do Senhor, pelos quais crestes, e conforme o que o Senhor deu a cada um, eu plantei, Apolo regou, mas quem deu o crescimento foi Deus, né? Quem fez a obra poderosa foi Deus. Por isso, nem o que planta é alguma coisa, nem o que rega, mas Deus que dá o crescimento. Ora, o que planta e o que rega só mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Porque nós somos cooperadores de Deus, vós sois lavoura de Deus e edifício de Deus. Segundo a graça de Deus que me foi dada, pus eu, como sábio arquiteto, o fundamento, e outro edifica sobre ele. Mas veja cada um como edifica sobre ele. Porque ninguém pode pôr outro fundamento além do que já está posto, o qual é Jesus Cristo.
E se alguém sobre este fundamento formar um edifício de ouro, de prata, de pedras preciosas, madeira, feno, palha, a obra de cada um se manifestará. Na verdade, o dia a declarará. Quando ele fala desse dia, é o dia do julgamento, é o dia que vamos estar presente diante do Senhor. Porque pelo fogo será descoberto, e o fogo provará qual seja a obra de cada um. Se a obra que alguém edificou nessa parte permanecer, esse receberá galardão. Se a obra de alguém se queimar, sofrerá detrimento, mas o tal será salvo todavia como pelo fogo. Não sabeis vós que sois o templo de Deus, a casa de Deus? O templo não era o lugar que nós vamos para adorar o Senhor? E que o Espírito de Deus habita em vós? Se alguém destruir o templo de Deus, Deus o destruirá. Porque o templo de Deus que sois vós é santo. Ninguém se engane a si mesmo. Se alguém dentre vós se tem por sábio neste mundo, faça-se de louco para ser sábio. E aí ele termina assim, olha, portanto ninguém se glorie nos homens, porque tudo é vosso. Seja Paulo, seja Apolo, seja Cefas, seja o mundo. Se a vida, seja a morte, seja o presente, seja o futuro, tudo é vosso. E vós de Cristo e Cristo de Deus. Amém? O que estava acontecendo lá em Coríntios? Começou lá uma divisão. Então assim, tanto Paulo como Apolo pregaram, ministraram, encaminharam as pessoas, trataram as pessoas. E aí na imaturidade deles, né, eles começaram a dar glórias para aqueles homens e falar, quem me levou para a igreja, ou quem falou de Jesus para mim foi Apolo. Ah, não, mas quem falou para mim foi o próprio apóstolo Paulo. Então ele começa a falar da maturidade dessas pessoas. E ele fala assim, gente, eu ministrei, eu plantei, o Apolo regou, vice-versa, mas quem deu o crescimento foi Deus. Então, o apóstolo Paulo tira o foco dele e de Apolo e põe em Deus, que é aquele que realmente faz as coisas acontecer. É aquele que realiza milagres, né? Então, mas havia o que lá? Uma imaturidade. E ele começa falando aqui que ele não pôde, ele criou eles com leite. E uma vez eu ministrei essa palavra há muitos anos, uma palavra parecida com essa, e eu fiz assim umas pesquisas e eu lembro de algumas coisas. Por exemplo, existe a idade certa de você dar o leite para as crianças, para uma criança. Seja o materno, depois você passa para o leite da vaca e etc, etc. Você não pode alimentar um ser humano sempre com leite. A vida inteira só leite. Você não pode. Por quê? Ele vai ficar doente, né? Ele vai ficar com anemia. Porque a partir de uma idade, né? Você deve saber, 6 meses, aí já começa a papinha. E a mãe faz aquilo no liquidificador, aí ela começa já a pôr algumas coisas, e isso e aquilo, e vai aprimorando, aprimorando. Por quê? Porque o leite, ele é suficiente até uma determinada idade. De lá para frente não adianta mais, só ele não vai dar certo, vai ficar doente, né? O seu corpo não vai estar imunizado. A mesma coisa é a vida espiritual. Quando a gente se converte, então a gente começa a caminhar, passos pequenos, aprender textos pequenos, a gente não consegue entender muitas coisas e nós vamos crescendo. Então naquele momento, né, nós estamos no leite, então né, é algo assim mais que a gente consegue entender. Mas depois nós vamos sendo aprimorados. Tem que partir para outro alimento. E o apóstolo Paulo está falando aqui que não podia dar carne para eles. Eles não estavam preparados. Então eles eram imaturos. E nós vamos ler outros textos que falam dessa imaturidade. E quando o cristão ele é imaturo,
ele sofre, ele não alcança tudo aquilo que Deus tem preparado para ele. Ele até acredita, mas ele não se fortalece. O leite, ele é bom, ele é suficiente até um tempo. Depois você tem que partir para a carne, para alimentos sólidos, alimentos que vão te fortalecer, que vão abrir aí a tua mente para você entender a palavra e tudo mais. Olha o que o dicionário fala sobre maturidade. Maturidade é um estado, uma condição, né? Estrutura, uma forma, num estágio adulto. Condição de plenitude, saber ou habilidade adquirida. Então, assim, maturidade é uma condição, né, elevada, de preparo, de estar preparado, de ter já uma habilidade adquirida. Isso me chamou muito a atenção, uma habilidade adquirida. Como é que ele adquiriu esta habilidade? Em todas as fases do seu crescimento. Saindo lá do leite, indo para a papinha, raspando a frutinha lá, a maçãzinha, e assim vai. Então, maturidade é você estar preparado, é um estágio adulto, né? É um estado, assim, é uma condição de plenitude. E a maturidade é fundamental, porque quando nós não estamos maduros espiritualmente, nós sofremos. Nós nos tornamos cristãos fracos. Você se torna uma pessoa fraca na sua vida, porque todas as tuas atitudes são imaturas. Você não para pensar no futuro. Você acha que tudo é resolvido aqui e agora, e não é. E não é assim. Olha o que... Quando a gente fala de imaturidade, é um adjetivo que ainda não chegou à maturidade, que não é maduro, que embora adulto, interessante, tem atitudes infantis, que se comporta de acordo com uma idade inferior à que possui. Precoce, antecipado, muitas das suas tentativas se frustraram por serem imaturas. E quando a gente fala de imaturidade, a minha pergunta para você hoje é essa, para mim: qual o nível da sua maturidade espiritual? Qual é o nível? Aí você pode pensar assim, mas como que eu vou, né, descobrir isso? É fácil demais. Pelas atitudes, pelos sentimentos, pela maneira como você se comporta. Então Paulo, ele chama o imaturo, né? Ele não fala a palavra imaturo, ele fala menino. Menino, e o que é um menino? Então assim, o menino, ele não mede as consequências. É ou não é? Se tiver que subir lá no telhado para pegar o pipo, ele pega. Se vai cair, se não vai, se vai quebrar a telha do vizinho, o pai vai ter que arrumar o telhado do vizinho. Então ele não mede consequências. Então fala sem pensar, gasta sem pensar, age sem pensar, coloca para fora todo o seu nervosismo, suas tristezas, suas angústias. Então não mede as consequências. Não pensa no futuro, só vive o agora. Sabe? E a gente tem visto muito isso hoje. A gente sempre viu, mas hoje, nessa era aí que nós estamos, né, presenciando, vivendo, as pessoas não pensam no futuro. Elas querem sanar um desejo imediato, uma necessidade imediata, né? Mas não pensam no que pode acontecer. Tudo que eu plantar, eu vou colher. É a lei da semeadura, olha, é o terceiro aqui, ó. Não entende o princípio da semeadura. Acha que as suas atitudes não terão consequências, mas tem. Toda atitude tem consequência. Tudo. Toda palavra que eu falo, todo o meu movimento, sabe? Todas as reações,
como eu penso, como eu falo, né? Como eu lido com os problemas familiares ou no trabalho. No trabalho, muitas vezes, nós somos provados. E faz parte, né? Somos cobrados. E aí você vai chorar? Né? Você vai jogar a toalha? Não, você precisa trabalhar, você precisa pagar suas contas. Então você, né? Então, assim, o menino, ele não mede as consequências. Ele acha que o dia de amanhã nunca vai chegar. Se ele estiver feliz agora, e se ele resolver essa situação agora, não importa como ele vai resolver, ok. E olha o que diz a Bíblia, que é a lei da semeadura para qualquer pessoa. Se acredita ou não acredita. Amém? Diz assim em Gálatas 6, 7 e 9. Não se deixe enganar. De Deus não se zomba. Não brinca com Deus, né? Pois o que o homem semear, isso também ele vai colher. Quem é que planta laranja e vai colher morango? Não existe. Você entende? Se você plantou laranja, é a laranja que você vai colher. Se você plantou a fofoca, é a fofoca que você vai colher na tua vida. É engraçado como muitas pessoas falam mal dos outros e até parece que fica esperando um erro teu para falar mal. E essas pessoas acham que acabou, falou mal, acabou. Aí, não. Porque do mesmo jeito que ela mediu o outro, que ela falou mal, alguém vai medir e vai falar dela. É a lei da semeadura. Não escapa, ninguém escapa. Quem semeia para sua carne, quando a gente fala carne, é as obras da carne. Que é o quê? A mentira, a fofoca, a raiva, o ódio, a perseguição, todo tipo de maldade. Então, quem semeia na sua carne, vai colher destruição na sua carne. Não tem como colher outra coisa. Mas o que semeia para o Espírito, aqui é Espírito Santo, então nós vamos pensar nas obras do Espírito Santo, que é amor, benignidade, mansidão. E aí vai, depois você lê lá no livro de Gálatas, se eu não me engano, capítulo 6, colherá a vida eterna. Então, se você plantou mansidão, domínio próprio, se segurou para não gastar, se segurou para não comer o que não presta, né? O que você vai colher? Você vai colher uma vida saudável, amém? Você vai colher aí um dinheiro guardado, que você vai poder comprar algo de valor. E não nos cansamos de fazer o bem. Ainda o apóstolo Paulo em Gálatas, ele termina aí. Não vamos nos cansar de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos, se perseverarmos. Isso é maturidade. Então assim, eu penso antes de falar, eu penso antes de agir. Eu até tenho poder para controlar sentimentos, porque às vezes o sentimento vem e você já fala assim, epa, eu não vou sentir isso. Porque o que está aqui, ó, vai se tornar em atitudes. São as reações. Então eu preciso me alimentar das coisas de Deus. Então o menino, ele não mede as consequências, não pensa no futuro, só vive o agora. Não entende o princípio da semeadura, que acabamos de ler em Gálatas 6, de 7 a 9. Não consegue digerir alimento sólido. É aquela pessoa que não aceita ser corrigida, não aceita ser admoestada, não aceita que alguém fale, ó, você está errado, não faça assim. Não, mas olha o que aconteceu, não tem jeito de fazer de outro jeito. Claro que tem. Claro que tem. Jesus, quando caminhou com a cruz lá para ser crucificado, tinha outro jeito de resolver, não tinha? Não tinha. Para ele não. Ele entregou-se por nós. Era o caminho que ele estava seguindo. Para ele não tinha. Porque se ele largasse tudo, nós já teríamos morrido. Não teríamos a salvação. Agora, por causa desse sacrifício, você tem o poder da escolha. Você pode dizer sim ou não.
Você pode dizer sim para as coisas decentes, as coisas coerentes, né? Tudo aquilo que Deus nos ensina, as atitudes cristãs. Uma vez eu estava lendo a Bíblia e aí eu li a palavra amabilidade. Amável. Pra gente ser amável. Eu sou meio assim estrambólica, né? Às vezes eu falo alto. Amável. Aí eu falava assim para Deus: Senhor, eu quero ser uma pessoa amável, né? Falar assim calmamente. É o fruto do Espírito, são as coisas de Deus. Conseguimos? Conseguimos. Então, se eu não estou preparado para ser corrigido, é porque falta humildade. Falta muita humildade. Porque o humilde, ele sempre está aberto a aprender. E quem é que aprende? Quem é corrigido. Alguém fala para você: não vai, tá errado. Não pertence a Deus, volta, segue outro caminho, faz de outra maneira, reage de outra maneira. Não fica pensando, né? Ah, porque isso vai acontecer, porque eu vou ser diminuído, vou ser roubado. Então, o menino, ele não digere. Não digere. Se você falar para ele: ah, porque Deus vai te abençoar, nossa, Deus está com você, Deus te fortalece. Oh, glória a Deus. Aleluias. Ele vai te amar. Mas se você chegar para ele e falar: olha, você está errado, a palavra de Deus diz assim, você está fazendo de outra maneira. Então, se ele não é maduro na fé, ele fica com raiva de você. Né? Eu tenho uma sobrinha, toda hora ela fala assim: tia, eu te amo, tia, eu te amo. Amém. Eu também, eu te amo. Mas quando eu não faço o que quer, o que ela quer, aí outro dia eu não fiz o que ela quer, ela falou: tia, eu não te amo mais. Eu falei: nossa, o amor acabou tão rápido. Aí eu disse para ela: se para você me amar, eu tenho que fazer tudo o que você quer, então complicou. Porque justamente por eu te amar é que eu não vou deixar você fazer tudo o que você quer. E assim é com Deus. Assim é com Deus. Outra coisa, não aceita correções. Tá sempre no raso. Não sai disso. Não sai porque não cresce. É imaturo, né? É um adulto que tem atitudes infantis. Fica magoado. Acha que tudo é para ele, né? Que, porque não gostam de mim, porque isso, porque aquilo. Então, imaturidade, né? Se sente sempre injustiçado, sempre está injustiçado. Em nome de Jesus, saia hoje da imaturidade. Sabe, porque a maturidade, viver na maturidade é outra coisa. Não quer dizer que você não vai ter desafios, pelo contrário, os desafios que nós enfrentamos nos tornam maduros na fé. Né? Então, eu estava ouvindo a Bispa Cléo, ela disse assim, que toda mudança envolve perda. Toda mudança envolve perda. Então, assim, quanto mais a gente vai crescer, nós vamos ter que abrir mão de algumas coisas. Tudo que estiver atrapalhando a nossa vida com Deus, nós vamos ter que abrir mão. Amém? Então, e quando a gente fala de maduro, o adulto, a maturidade, ela vem na nossa vida através de processos, crescimento. Então, assim, é só você pensar em tudo aquilo que você já passou, o que você conquistou, o quanto foi difícil, né? Você fez lá uma universidade, um ensino médio, um curso técnico, uma língua estrangeira, não sei. E não foi difícil? Não teve que ir lá, não teve que fazer prova, não teve que estudar? Não teve que abdicar do tempo, o seu tempo, que talvez você quisesse lá, sei lá, jogar um jogo de futebol, né? Na piscina. Então você fez por um objetivo, um alvo. Então teve um processo. Toda conquista, ela passa por um processo. Não existe nenhuma conquista sem um processo. E processo é caminho, faz parte para a gente alcançar a maturidade. Amém? Então, Paulo trata o maduro como adulto. E ele fala assim, olha,
Ele fala assim, não, quando a gente pensa em um adulto, em maturidade, a gente pensa assim, mede as consequências. Tudo que eu semear, eu vou colher. Então eu tenho que medir as consequências, porque eu vou colher. Não tem como fugir da colheita. Então, se eu ajudo, eu vou colher. Se eu tenho uma palavra boa, eu vou colher. Se eu me dou, eu vou colher. Se eu caminho mais uma milha, que significa paciência, doação, entrega, eu vou colher. Amém? Então assim, se eu levantei cedo para fazer várias coisas, porque eu tenho que fazer isso, porque eu tenho que fazer aquilo, eu vou colher. Se eu dormir até 2, 3 da tarde, então eu vou colher. Então, assim, o adulto, ele mede as consequências, porque ele sabe que elas vão voltar, que elas vão vir. E elas vêm das suas atitudes. Ele pensa no futuro e analisa o presente. Ele é uma pessoa focada. Então, o que eu quero viver lá no futuro? O que eu quero alcançar no futuro? Ah, eu quero comprar minha casa, eu quero comprar um apartamento, ou eu quero trocar o carro, ou eu quero fazer uma viagem, não sei. Então você tem que começar a trabalhar agora. É hoje que você tem que desenvolver um plano para viver o futuro. Amém? Então, o adulto, ele pensa, ele sabe que tem um futuro, que o dia de amanhã vai chegar. Entende e pratica o princípio da semeadura. Ele sabe que o que ele plantar, ele vai colher. Ele tem certeza disso. Outra coisa, ele digere alimentos sólidos, pois está preparado. Se Deus corrigisse, uma palavra corrige, nossa, ele nem se sente deprimido. Glória a Deus que Deus abriu meus olhos. Glória a Deus que eu não continuei no engano. Glória a Deus que Deus teve misericórdia de mim para abrir meus olhos, para eu mudar minha atitude agora, para o meu futuro ser diferente. O adulto, ele pensa isso, o maduro pensa assim. Ele não toma uma palavra que está corrigindo ele como algo ruim. Muito pelo contrário. Ele agradece. Ele fala, Senhor, obrigada por esse conselho. Como é bom alguém de Deus nos dar um conselho na hora da dificuldade. No momento que estamos perdidos, não sabemos como fazer. Talvez estejamos desgastados com doenças, com situações familiares, sabe? Coisas que passamos na vida. E alguém vem com uma palavra e diz, não faça isso. Olha o que a palavra de Deus diz. Faça assim. Persevere, creia. Não abra mão. Amém? Ele entende isso, ele aceita. Ele aceita a correção porque ele entende que a correção é crescimento. Amém? Olha, vamos ler. Abra sua Bíblia, anote para você ler depois. Hebreus 12, 6 e 7. Provérbios 3, 12. Olha o que diz Hebreus. Porque o Senhor corrige a quem ama e açoita a qualquer que recebe por filho. Se suportais a correção, Deus vos trata como filhos. Porque que filho há a quem o pai não corrija? Se você teve aí uma família, né, ou tem, todas as vezes que eu fui corrigida foi por merecimento. E eu aprendi. Então, que pai que ama não corrige? Foi o que eu falei para minha sobrinha. Porque eu amo, eu não vou fazer tudo o que você quer. Amém? Então o maduro entende isso. Hebreus 12, 6 e 7. Provérbios 3, 12. Porque o Senhor repreende aquele a quem ama, assim como o pai ao filho a quem quer bem. O imaturo, quando Deus corrige, ele se revolta com Deus. Ele acha que Deus falhou com ele, que Deus não cumpriu as promessas, porque ele não é maduro na fé. Se você ler a Bíblia de Gênesis, Apocalipse, todo homem e toda mulher de Deus foram corrigidos. E esta correção os levou ao lugar que Deus tinha para eles. Ou seja, o lugar da conquista, o lugar do sucesso. O lugar de viver tudo que Deus tem para cada um de nós. Então aceite com humildade a correção de Deus, se alegre.
porque ele corrige a quem ama. Amém? O crescimento do maduro é um crescimento com profundidade, não é raso. Tem raízes sólidas. Sabe aquela passagem que Jesus diz? O homem construiu a casa em cima da areia e o outro construiu em cima da rocha. Esse é um dos textos mais lindos da Bíblia. Porque construir em cima da areia é fácil. Se você colocar uma estaca, ela afunda. É muito mais fácil trabalhar na areia. Mas sustenta? É forte o suficiente para sustentar uma casa no dia da tempestade? Porque o próprio texto diz que a tempestade vai vir. A tempestade vai vir sobre imaturos e sobre maduros. Vai vir. Então, vai vir sobre quem está preparado e quem não está preparado. E aí a Bíblia fala assim, que aquele que construiu a casa na areia, a tempestade destruiu a casa. Não segurou, não tinha alicerce. E aquele que construiu na rocha, que foi muitas vezes mais difícil. Pensa, firmar alicerces na rocha. O quanto aquilo foi difícil. Quantas situações na vida a pessoa enfrentou, né? Quantas batalhas árduas, quantas experiências. Mas ele já tinha, construiu lá, a tempestade veio e a casa dele permaneceu. Então, você está construindo em cima da areia ou em cima da rocha? Em que lugar você está construindo a sua casa? Né? A gente precisa parar e pensar nisso. Porque é pensar no dia de amanhã. Por isso que essa palavra fala assim. E por último, o adulto, a justiça dele vem de Deus. A gente não fica esperando a justiça de alguém. Ou alguém reconhecer. Né? Ou alguém falar bem. Você não fica. Quando você é maduro, você até se entristece com muitas coisas. Né? Com a imaturidade das pessoas. Ou talvez com que as pessoas falaram alguma coisa que te magoou. Mas você não vai ficar abalado. A tua casa não vai cair por causa disso. De maneira nenhuma. Porque a tua justiça vem de Deus. Deus te conhece. Deus sabe quem você é. Deus sabe de onde você veio e para onde você vai. Então nós estamos em uma época de buscar com toda força, com toda fé, com todo ânimo, maturidade espiritual. Deixarmos de tomar o leite e irmos para alimentos sólidos. Então assim, deixa as coisas de menino. Pensa aí no futuro, se coloca, começa a mudar as tuas atitudes. Tenha atitudes espirituais, leia a Bíblia, vá à igreja. Sabe? Que você não seja aquela pessoa que fala assim, porque eu sou assim, porque minha família é assim, etc, etc. Não! Você é de Cristo e nós somos aperfeiçoados em Cristo. Olha o que diz essa palavra em Efésios 4. Eu vou ler alguns versículos de 11 a 16. Querendo o aperfeiçoamento dos santos, os santos são aqueles que acreditam em Cristo, para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé e ao conhecimento do Filho de Deus, a homem perfeito. Perfeito, maduro, preparado, à medida da estatura completa de Cristo. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo, do qual todo o corpo bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Colossenses 1, de 20 a 23, diz assim, olha, o final diz assim, apresentar-nos perante Deus santos
irrepreensíveis e inculpáveis. Se na verdade permanecerdes fundados e firmes na fé e não vos moverdes, não se mover da esperança do evangelho que tendes ouvido, o qual foi pregado a toda criatura que há debaixo do céu, e de qual eu, Paulo, o apóstolo Paulo, estou feito ministro. Não se mova. O maduro não se move. Aquele que tem a maturidade, ele não se move. Ele não se move, ele está firme com Deus. Vem a tempestade, vem as lutas, as tristezas, as angústias, porque todo mundo tem isso, todo mundo passa por dias difíceis, mas ele está lá, ele não se move. Amém? Em nome de Jesus. Eu não sei em que área da tua vida você está imaturo, ou se você está imaturo em tudo. É tempo de crescimento, porque os dias são difíceis. Nós tivemos várias guerras no mundo e depois de uma pandemia, a última coisa que nós pensamos é que haveria uma guerra. E tá aí. Tá aí um monte de gente saiu da sua casa, largou tudo, foi para outro país, com a roupa lá, uma mochila. Quantos morreram lá, né? E estão morrendo. Então a gente não imaginava isso. Mas não aconteceu? Então os dias são difíceis. São difíceis e serão difíceis. E quem é que vai sobreviver? Quem é que vai conseguir se manter? Quem é maduro na fé. Quem tem uma maturidade espiritual. John Stott foi um pastor, teólogo anglicano britânico que eu tive o prazer de ver 2 vezes pregando aqui no Brasil. E ele fala assim, olha, assim, estar em Cristo é estar relacionado a Ele de forma pessoal, vital e orgânica. Nesse sentido, ser maduro é ter um relacionamento maduro com Cristo, no qual o adoramos, confiamos nele, o amamos e lhe obedecemos. John Stott. Em nome de Jesus, vamos orar? Abra teu coração para Deus. Sabe, chega de chorar, chega de reclamar, chega de achar que o mundo é injusto, que você deveria, ser hiper abençoado. O que você fez, o que você faz para ser abençoado? O que é que você tem plantado? É só você olhar a tua colheita. Foque nisso. Mude a colheita, mude o plantio e a tua colheita vai ser outra, em nome de Jesus. E isso quem faz em nós é uma obra do Espírito Santo. E a gente precisa buscar o Espírito Santo na nossa vida. E como é que eu busco o Espírito Santo? Palavra de Deus, oração, tendo comunhão com os irmãos na igreja, buscando a face do Senhor, lendo a Bíblia, pedindo para Deus falar. Em nome de Jesus. Uma coisa eu sei, que Deus tem essa maturidade espiritual para todos nós. Em nome de Jesus. Feche teus olhos. Senhor, meu Deus e meu Pai, eu quero ser uma pessoa que tem maturidade espiritual. Nós precisamos parar, Senhor, de reclamar das lutas, das dificuldades, dos dias mais difíceis, de quando somos repreendidos, corrigidos. Quem não gosta de ser corrigido é aquele que é imaturo, que vê uma correção como algo que vai subtrair, e é totalmente o contrário. A correção vem para acrescentar, para curar, para mostrar o caminho que nós devemos seguir. E a Bíblia diz que Deus corrige a quem ama. Deus nos ajuda a sermos maduros na fé, a termos os frutos do Espírito Santo vivos dentro de nós. Agimos de forma diferente, não retribuir o mal com o mal, de maneira nenhuma. A tua palavra fala para retribuir o mal com o bem. A tua palavra fala para orar pelos inimigos, não odiar, não falar mal, não fazer fofoca.
Quando você vê que alguém errou ou que alguém foi imaturo na fé, não, eu não vou falar. Eu vou orar por aquela pessoa, vou abençoar a vida dela para que ela se erga, se reerga, forte e cresça, para não cometer mais esses erros. O maduro, aquele que tem a maturidade espiritual, uma das coisas que mais alegra ele é ver os outros crescerem, conquistarem, ir embora. É uma alegria maravilhosa. Senhor, tira de nós tudo aquilo que é imaturo. Sonda nosso coração. Às vezes são traumas de infância. Muitos foram rejeitados na infância, ouviram palavras ruins, sentenças malignas. Às vezes até o pai, a mãe falou alguma coisa. Ah, você não vai dar em nada, você não é nada, você não aprende. Oh, Deus de misericórdia. Em nome de Jesus, não importa o que falaram, não importa do lugar que nós viemos, importa que hoje nós estamos em Jesus Cristo, acreditamos em Jesus Cristo. Jesus Cristo é o Senhor e Salvador da nossa vida e tudo vai a partir desse posicionamento, desta fé, desta entrega, em nome de Jesus. E o apóstolo fala, não vamos nos mover desta esperança. Eu vou ficar firme nesta esperança. Senhor, dá um crescimento espiritual, fortalece a vida de cada um. Aquele que está se sentindo desanimado, que está triste, está com medo do futuro, em nome de Jesus Cristo, Pai. Que o Senhor derrame da tua graça, que o Senhor visite cada família. Eu te peço agora, levando cura, poder, transformação, ânimo, em nome de Jesus Cristo, que toda tristeza caia por terra, que toda infelicidade caia por terra agora, meu Deus. Enche o coração de cada um de alegria, em nome de Jesus, cobre-nos com o sangue do Cordeiro, Pai, porque a tua palavra é a verdade, ela não falha, Senhor. Aquilo que eu semear, eu vou colher. A partir de agora, toda a minha semente vai ser uma semente debaixo da tua palavra. Mesmo que eu esteja triste, mesmo que eu esteja em dúvida, mesmo que não seja um dia bom, eu só vou lançar sementes poderosas. E as sementes que vêm daquele que conhece a tua palavra. Em nome de Jesus. Senhor, nós oramos, te agradecemos. Dá-nos um final de semana abençoado, com a nossa família, na igreja, em nome de Jesus. Abençoa a nossa família, cuida de cada um, Pai. Eu te louvo, eu te agradeço. No nome santo de Jesus. Amém. Amém? Glória a Deus. Deus te abençoe. Fique na paz do Senhor. Sexta-feira que vem aqui estaremos, se o Senhor assim permitir. Em nome de Jesus Cristo. Deus te abençoe. Até sexta-feira.